Boa noite a todas e todos. Mais um programa aqui no Jornalistas Livres, agora em novo horário, 21 horas, é um horário novo, porque na quinta-feira eu dou aula, né? Dou aula o dia inteiro, manhã, tarde, noite, tenho atividades na Universidade de São Paulo, e aí eu conversei com a minha chefa, Kátia Passos, e ela falou: olha, Dani, então tem que ser de segunda-feira, de 15 em 15 dias, mas como eu não queria deixar de ter esse espaço para conversar com vocês, eu aceitei o desafio. E para estrear nesse novo horário, eu trago aqui Luana Bezerra, professora Luana Bezerra, que é pré-candidata a vereadora no município de Osasco. Segundo a Luana, é o sexto maior PIB do Brasil, PIB municipal do Brasil, uma cidade rica e uma cidade importante aqui na nossa capital, uma cidade que é bastante influente na questão econômica, na questão política, e que precisa ter uma boa representação. A Luana já foi aprovada, ovacionada, eu diria, na convenção do Partido dos Trabalhadores, como candidata, pré-candidata, aliás, à vereança em Osasco, e eu trago ela aqui para se apresentar para vocês. Luana, conta um pouco aí das suas expectativas, se apresenta para a nossa turma aqui dos Jornalistas Livres. Boa noite, querido. Quero agradecer, quero começar agradecendo muito o convite, o prazer de estar dialogando contigo, assim, é uma coisa nova, uma coisa que eu sempre falo, gente, eu mandei o convite para as pessoas, eu falei, gente, eu vou conversar com o Daniel, cara, eu sempre escuto ele e ele aquece o meu coração, assim, do ponto de vista do que você fala sobre educação, do que você pauta e de como você uma ponte para quem está distante das questões em Brasília, enfim, distante das questões mais, né, tem questões mais duras, que você precisa ir mais a fundo e falar num linguajar mais popular para que as pessoas entendam, e eu acho que você cumpre esse papel. Então, eu estou super feliz aqui de estar estreando o programa contigo, obrigada mesmo. Eu sou pré-candidata aqui em Osasco, sou do chão de fábrica, sou professora de creche com muito orgulho, né? Pretendo representar essa categoria, sentando lá. Osasco tem 21 cadeiras, hoje apenas 3 são ocupadas por mulheres. Então, assim, é uma diferença gigantesca, né, de número. Ou seja, existem 18 homens e apenas 3 mulheres, numa cidade que é diversa, né? Enfim, que não é uma cidade composta por homens. E a gente precisa virar esse jogo, a gente precisa falar de educação infantil, precisa dar visibilidade. Eu brinco, eu digo que eu sou do Sindicato dos Bebês, né? A gente precisa dar visibilidade a quem não tem visibilidade, né? E eu sonho com uma cidade. Costumo dizer que a cidade dos sonhos é aquela cidade que, se ela for boa para os bebês e para os idosos, se ela contemplar essas duas pontas, tudo que está no meio, ela vai ser afável, ela vai ser uma cidade boa para se viver, né? Uma cidade gostosa, é isso. E por isso a pré-candidatura, né? Essa ousadia direto do chão de creche. É muito bonita a sua fala, porque ela casa muito com o projeto educacional do Anísio Teixeira. É claro, o Paulo Freire também, mas o Anísio Teixeira, ele falava exatamente dessa questão, ele não tratava de forma tão presente sobre a questão da primeira infância, do direito à creche, embora ele reconhecesse, né, o direito à creche, ele chamava com outro nome, chamava de jardim de infância, mas acabava sendo o que depois avançou para a creche. Mas ele dizia que a cidade precisa ser uma cidade educadora, né? E você traz isso na veia nesse debate. Então, é muito legal. Desculpa. Eu estou com muito pó aqui em Saúde. casa, desculpa. Estou com muito pó aqui em casa, a gente está mexendo um monte de coisa aqui. Não, homem que tem pó, eu já aprendi isso. Então, o que acontece? Né? O Anísio ele falava da importância da cidade ser uma cidade educadora e ser uma cidade para criança. Né? O plano de construções escolares de Brasília determinava isso. E o Anísio foi, na prática, o idealizador da política de fundos. Nós tivemos uma grande vitória agora no Congresso Nacional, que foi a questão do novo Fundeb, né, uma vitória da sociedade civil, dos professores,
das professoras. A gente ganhou de todo mundo, Luana. Ganhamos Todos pela Educação, que, na verdade, são muito poucos pela educação. Ganhamos das fundações empresariais, ganhamos do governo Bolsonaro, que perdeu, depois tentou sequestrar a vitória, ganhamos do mercado financeiro, mas tem uma situação que eu não consigo compreender, porque Guarulhos tem uma grande arrecadação, Guarulhos é um município bastante poderoso em termos econômicos, cada vez mais é uma linha logística da cidade de São Paulo, né, da Grande São Paulo, e Guarulhos não paga o piso do magistério, é isso mesmo? Osasco. Osasco, desculpa, eu vim de um debate sobre Guarulhos, não, já confundi. Eu fazer Osasco. Uma consideração sobre Guarulhos, eu falei, nossa, ele está muito animado. Não, desculpa, Osasco. Mas de fato, Osasco é uma linha logística, tá... Não, você escolheu Osasco, mas só trocou por Guarulhos. Errado, é o cansaço. Mas vamos lá. Então, Osasco, de fato, não paga o piso salarial nacional para as professoras e os professores. Eu digo professoras porque as mulheres são maioria nessa categoria, né? E principalmente quando a gente está falando de creche. Aqui a coisa é tão, né, invisibilizada que quando a gente fala de professora de creche, a gente chama de PDI, é uma sigla para dizer Professor de Desenvolvimento Infantil. Mas aí quem não é da área não entende o que é esse tal de PDI, né? Então, eu acho que essa coisa do não pagar o piso salarial nacional vem também nesse bojo da invisibilidade, né? É dizer que a creche, de fato, é um equipamento de educação, mas que aparece menos, né? Digamos que é menos glamuroso. Você pega um professor de universidade e uma professora de desenvolvimento infantil, né? São completamente diferentes os tratamentos dados a esses dois profissionais, que fazem basicamente a mesma coisa, né? Eu vou até ser ousada e dizer que a professora de desenvolvimento infantil, quem pensa a infância lá no chão da creche, não é que é mais importante, mas é que a gente está lidando com um material tão raro, são os bebês e as crianças. A gente forma os adultos que a gente convive e que somos hoje, né? O que eu sou, o que você é, Daniel, passou pelo que foi a nossa infância. Então, essa importância, essa delicadeza, muitas vezes não consegue chegar aos ouvidos, aos olhos e ao coração dos gestores que pensam a política pública no país, né? Então, isso é muito triste. Então, do ponto de vista de a gente tem dinheiro, voltando à questão do Fundeb, mas infelizmente, a gente não recebe o piso. É uma briga já longa, mas que, por enquanto, a categoria dos profissionais da educação estão perdendo, e o gestor público atual, o prefeito, acha que está ganhando, né? Mas quando a gente luta contra a educação, quem está perdendo é ele, né? É isso aí, a gente sempre trabalhando todos os dias, né, para garantir direito à educação para todas e para todos. Olha, muita gente aqui comentando na nossa live, José Eduardo Pellegrino, parabéns pelo debate, o Felipe Bonifácio, ótimo papo, a Sandra Oliveira, olha só o que a Sandra fala, corroborando o que você disse aqui. Ela fala o seguinte, trabalhei por 15 anos em Osasco e saí, Luana. Ela diz mais uma coisa aqui, faz mais uma postagem importante. Ela falou, não tem um plano de carreira, não paga o piso. E o Marcos Alex Souza Prates diz, tenho orgulho de ser professor de educação infantil. Vou dar um dado aqui que é importante, e é importante até constar aí dos programas dos candidatos a vereador, vereadora, que pensam a questão da primeira infância, mas que pensam a questão da primeira infância como a Luana pensa, como um direito. O direito à creche é uma questão de direito à educação, um direito essencialmente da criança, e só para vocês terem uma ideia, hein? No Brasil todo, o profissional que recebe menos no Brasil é o profissional da educação infantil, especialmente o profissional do magistério da educação infantil. Além disso, além de receber menos, é importante dizer que o profissional da educação infantil enfrenta condições muito ruins de trabalho. E olha só que aspecto curioso, no nosso estudo do custo aluno-qualidade, que agora foi para a Constituição, a gente descobriu que o custo da creche é 3 vezes maior do que o custo do ensino fundamental anos iniciais. Ou seja, a creche custa 3 vezes mais
e ela é subfinanciada. Os professores todos devem ganhar o mesmo salário, independentemente da etapa, mas as condições de trabalho de quem trabalha na creche são piores, e o salário é pior, e concretamente o desrespeito é maior. Né? Como que você analisa essa questão? O que você diz aí sobre esses desafios? Né? Por que você acha que a educação infantil é desvalorizada e o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Bom, eu vou atribuir a um dos aspectos que eu considero muito importante para essa, porque é uma construção de anos, né? Uma construção que faz a desvalorização cada vez mais. Primeiro é a nossa sociedade patriarcal, o machismo, né? Que é uma categoria, é uma área quase que, né? Não vou dizer 100%, mas a grande parte são profissionais, são mulheres, né? E aí a gente entra naquela coisa as profissionais e as áreas onde elas atuam. Então, aonde tem mais enfermeiras, né? As áreas de cuidado, as psicólogas, as enfermeiras, as cuidadoras, as professoras. Então, essas são profissões que têm muitas mulheres e que é dada do ponto de vista da sociedade. A sociedade é como se oferecesse essas áreas e dissesse, olha, é coisa de mulher, porque é coisa de mulher cuidar. Então, quem cuida é a mãe, quem faz isso são as mulheres, né? E não é bem assim. Então, eu acho que o primeiro fator está diretamente ligado à questão de gênero, né? Porque, por exemplo, quem são os engenheiros? Engenheiros a gente já fala no masculino, né? Dificilmente a gente fala olha, a área das engenheiras, né, é sempre no masculino. Então, as áreas que são ditas masculinas, né? Elas tendem a ser mais valorizada. Então, por exemplo, uma professora de desenvolvimento infantil, primeiro porque, assim, até um tempo atrás, a educação infantil e as creches eram equipamentos ligados ao serviço social, né? Então, era aquela coisa que se pensava porque os pais precisavam trabalhar e a criança precisava ter um lugar para ficar. E faz já bastante tempo que a gente luta para que a educação infantil não seja vista assim, e a educação infantil se tornou de fato educação infantil, né? Não é mais um equipamento da assistência social para deixar lá as crianças para que elas sejam cuidadas. Hoje, a educação infantil, a gente tem duas vertentes: a gente vai no cuidar e no educar. A gente faz essas duas coisas. E por conta dessa coisa do educar, falar, nossa, mas é uma professora que troca fraldas, né? Para quem não sabe, na creche, no berçário, eu sou professora de berçário, nós trocamos sim fraldas, damos banho quando é necessário, porque isso também faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então, se ela estiver bem, fazemos várias outras coisas, né? Como, por exemplo, contação de história, enfim, brincadeiras, a gente trabalha o equilíbrio. Nós trabalhamos essencialmente os 5 sentidos, né? E eu acho que isso é muito bonito, porque trabalha cada vez mais o humano, né? Então, o tato, o paladar, o sentir. E essas questões, eu acho que para a sociedade, para o poder público, em alguma medida, fica é o cuidado, é isso, mas a gente sabe que não é o cuidado e que essa fase é essencial para a gente ter os adultos, inclusive, acho que as crianças que frequentam as creches públicas, essencial, né, quero falar aqui da educação pública e da creche pública, as crianças que frequentam esse chão de creche, esse equipamento público de qualidade, né, que temos profissionais maravilhosas, elas se desenvolvem melhor, elas vão, né, se tornar um adulto universitário muito, eu falo feliz, mas eu digo com menos dificuldade, enfim, eles vão se tornar mais preparados. Então, eu atribuo, né, respondendo a sua pergunta, a visão que a sociedade tem do que os espaços que as mulheres têm de cuidar, a falta de entendimento do poder público, de entender o que é essa infância, o quão rico é essa infância. Então, um país que cuida da sua infância é um país que, com certeza, vai ser um país com melhor empregabilidade, melhor distribuição de renda, e, enfim.
é isso, mas eu atribuo a essas questões. Se você olhar, por exemplo, no judiciário, a gente tem alguns processos, algumas jurisprudências de professores de educação infantil, berçaristas, que entram na justiça dizendo, olha, a gente tem que ter adicional de insalubridade, porque a gente lidar com fezes, com vômito, com urina, com coisas que, por exemplo, qualquer pessoa que lide com isso num hospital vai ter direito à insalubridade. Então, por exemplo, lidar com essas coisas e não ter equipamento de proteção individual, né? Agora, quando falaram, a creche vai voltar, eu falei, mas a gente mal tinha luva para trocar as crianças, imagina se a gente vai conseguir ter os equipamentos de segurança. E depois a questão da proximidade, né? Porque a educação infantil, ela não existe sem um afeto, está intrinsecamente ligado, né? Então, é isso, é uma série de fatores que contribuem para que esse chão de fábrica, essa coisa tão rica, seja invisibilizada, né? E aí os seus profissionais, consequentemente. Muito bom. Acho que você trouxe aí um tema fundamental, que é a compreensão sobre o quão importante e, ao mesmo tempo, o quão árduo que é o trabalho do profissional da educação infantil, né? E que é interessante, né? Muita gente está me perguntando aqui pelo WhatsApp, vou até dar uma olhada aqui, ó, para citar, porque o programa ele acaba tendo. As pessoas não se acostumam a escrever no YouTube, no Facebook, não está de puxar a orelha delas, mas elas mandam aqui pelo WhatsApp, e eu quero agradecer quem está nos acompanhando aqui, mandando mensagens pelo WhatsApp, inclusive mandar um abraço para a turma de Guarulhos, que eu estava com vocês em live, vocês estão aqui assistindo também, então um abraço para todos vocês. Vocês me fizeram confundir Guarulhos com Osasco, mas a Luana, como uma boa representante do povo de Osasco, já me chamou a atenção aqui. Mas olha só, a professora Gisele Prado, ela pergunta por que você fala professora de desenvolvimento infantil. Em Guarulhos não tem professor do magistério contratado para a educação infantil? Então, essa é uma pergunta que surgiu aqui da nossa audiência. Outra pergunta importante que veio aqui também, de uma professora universitária, Catarina de Almeida Santos, da UNB. Ela pergunta, você considera que a creche é mais importante do que outras etapas? Porque tem muitos pesquisadores, né, economistas, essencialmente, que dizem que sim. A turma da educação diz que não existe nenhuma etapa mais importante do que a outra, mas que não dá para deixar de ter a educação infantil, né? É importante ter educação infantil, e essa é a pergunta da Catarina de Almeida Santos. Então, vamos lá para as suas respostas. E, ó, só te chamar a atenção aqui, Vinícius Sartorato, mandando um abraço, falando parabéns pela sua luta diária, a Rê Queiroz, a Edna de Oliveira Teles, salve Luana, Maria Eva, e a Rosane Franco também te dando boa noite. Um abraço para todos esses queridos. Então, eu não sei, né? Eu já fiz educação popular, eu trabalhei aqui em Osasco num projeto que chamava OPEJA, que era a EJA com orientação profissional. E a gente trabalhava muito Paulo Freire, enfim, acho que Paulo Freire é na vida, né? A gente trabalha Paulo Freire quando a gente acorda, mas eu trabalhei mais do ponto de vista mais massificado, digamos assim, né? Com mais presença diária, quando eu fiz parte. Então, eu sou uma pessoa, eu venho do Agreste Pernambucano, e eu fiz EJA lá no Agreste Pernambucano, e eu fui aluna de escola multisseriada nos grupos escolares aí do Agreste Pernambucano. Então, é uma pergunta muito difícil, mas eu como estou no chão de creche, estou apaixonadíssima pelo que eu faço, eu diria, e eu já vi uma pesquisa em algum momento dizendo de fato isso, né? Que a tua infância determina, inclusive, o profissional que você vai ser, do ponto de vista de como você vai desenvolver aquela função, né? Se você vai, né? Como que você vai ser naquela área, vai depender muito de como você foi formado na primeira infância. Então, os traumas, o quanto foi feliz, o quanto
né? No Brasil, a gente tem questões N com a infância, e a gente não fala aqui de uma infância, né? A gente está falando de várias infâncias. Então, a infância indígena é uma. A infância das tribos dos países africanos é outra. A infância, por exemplo, de uma criança que vem do Agreste Pernambucano é uma. A infância de uma criança que mora, sei lá, nos Jardins, em São Paulo, ou na capital federal. São várias infâncias, não dá para colocar todo mundo, né? Não é uma coisa homogênea. Então, assim, mas eu acredito que a primeira infância é uma coisa primordial, é uma etapa primordial, eu diria, para definidor para o que você vai ser como adulto, né? Como você vai se formar como gente. A outra pergunta eu não lembro exatamente. Você me ajuda, Daniel? A outra pergunta é por que vocês são chamados de professores de desenvolvimento infantil, profissionais de desenvolvimento infantil, e não como professores, como em várias outras redes ocorre. No caso de São Paulo, da capital, é assim, por exemplo. Não, eu vou até dizer o seguinte, se nós fôssemos chamados de fato de professor de desenvolvimento infantil, era até uma alegria para nós, mas isso se reduz a uma sigla que chama-se PDI, e detalhe, dentro dessa sigla existe uma divisão, é escalonado, existe o PDI 1, ou seja, o professor de desenvolvimento infantil 1 e o professor de desenvolvimento infantil 2. E eu vou te dizer, o professor de desenvolvimento infantil 2, ele ganha mais do que o professor de desenvolvimento infantil 1. E faz o mesmo trabalho. Nós fazemos a mesma coisa, mas de uns tempos para cá, a prefeitura só abre concurso para isso que a gente chama de PDI 1, né, que a prefeitura chama, que é um jeito também de meio que petrificar, de deixar a coisa mais fria, né? Porque você chamar uma pessoa, um professor, uma educadora de PDI é um jeito de invisibilizá-lo, né? Nossa, Parece uma totalmente. coisa, né? Que você está lidando com uma coisa, mas é isso, não chama de professor, chama de. E isso porque alguns anos atrás essa mesma categoria era chamada de pajem, né? Porque aí não tinha a visão da educação, e aí quando faz essa transposição do que era a creche no serviço social, né, no serviço de assistência, faz essa transição para o serviço que é prestado pela educação. E aí a gente vai pensar eu acho que a gente está aí caminhando ainda com essa relação da valorização da infância, né? Haja vista, por exemplo, o ano passado, eu não vou lembrar o nome do fórum, mas foi um fórum muito bacana, eu acho que você deve lembrar, Daniel, inclusive, um fórum que teve na Faculdade de Educação da USP, com a Márcia Gobi, com o pessoal de Portugal, pessoal de um dos países africanos, e eu lembro que a Ju, uma orientanda da Márcia Gobi, ela falava, a gente fez uma das coisas, foram 4 dias de congresso, e aí ela falava, numa das palestras, ela dizia o seguinte, sobre a antropologia dos bebês, né, a coisa de quanto tudo desvaloriza, né, e o quanto a gente, enquanto ser humano, e eu digo não a gente que é educador e que estuda isso e tal, mas a sociedade no geral, como a gente não se atenta para, por exemplo, os bebês, né, quem tem filho já deve ter feito isso, quando você carrega uma criança no carrinho, ela tem uma perspectiva sobre a cidade. Quando você carrega essa mesma criança num canguru, por exemplo, como fazem, enfim, as mulheres na Colômbia, algumas mulheres aqui também fazem, mas a forma que você carrega essa criança na cidade vai Nossa, estou muito... dizer saúde. Vai essencialmente dizer qual é o olhar que aquela criança vai ter para a sociedade e para aquela cidade, né? Então, por exemplo, se uma criança está sendo carregada no carrinho, provavelmente ela vai ver uma fiação, né? Porque ela vai ter uma visão do céu e dos fios e etc. E se ela for um bebê carregado no canguru, ela vai ter uma outra visão sobre o aspecto da cidade, o que a rodeia, né? Como dizia minha avó, o que está em volta.
Então, eu acho que todos esses aspectos contribuem para esse lugar da infância ainda muito invisibilizado, né? Aquela criança de 10 anos que teve que, enfim, interromper a gravidez, que, bom, criança não engravida, né? Mas, assim, mostra um pouco do quanto a infância é invisibilizada, o quanto a gente não cuida da nossa infância, né? É sintomático aquele caso. Perdi teu Exatamente, áudio. é muito importante isso que você tá trazendo, porque, de fato, né, o que ocorre é engraçado. Você citou, e outras pessoas aqui, um pouco das conclusões da neurociência, né, sobre a importância do desenvolvimento infantil. Mas é interessante observar, eu tive num curso lá em Harvard que tratava da questão da neurociência, e tem a neurociência boa e tem a neurociência ruim, né, e as duas neurociências, a boa e a ruim, estavam lá nesse curso, né. E é interessante observar que uma das defesas do economista-chefe, aliás, o que o economista-chefe do Banco Interamericano de Desenvolvimento fazia ali, né? Mas tudo bem, ele estava lá como professor do curso, e ele dizia o seguinte, olha, uma criança brasileira, ela tem uma creche que custa, na época, né? Hoje é menos, né? Porque o real se desvalorizou. A criança brasileira tem uma creche que custa R$ 1 milhão, e tem muita gente fora da creche, então a gente tem que fazer atendimento alternativo. O que é o atendimento alternativo? O atendimento alternativo concretamente, Luana, olha só que absurdo. O atendimento alternativo é mãe crecheira, não é profissional da educação, não é professor, não é professora. Em que pese esse equívoco, esse erro aí de ter um professor de educação infantil que ganhe mais do que outro, isso não poderia existir. Mas o que eles estão defendendo ali é mãe crecheira, quer dizer, é pagar para a mãe para ela ficar com a criança. Isso destrói a carreira profissional da mãe, isso atrapalha a criança, porque a mãe ela não é professora, prejudica, porque o aluno da elite vai continuar tendo professora de creche com uma grande formação, como é o teu caso, que tem uma boa formação, e vários outros profissionais que são PDIs e que recebem menos, em Guarulhos deveriam receber mais. E aí, concretamente, esse economista-chefe, ele escorregou quando ele foi dizer, né, que a gente aqui no Brasil não queria fazer testagem de criança. E eu falei, olha, de fato, a gente não quer fazer testagem de criança. E qual que é a testagem? É pegar a criança que passa pela creche e ver quantas palavras ela domina. Pegar a criança na pré-escola e ver quantas palavras também essa criança domina. E existem vários problemas, o problema de contexto, porque uma criança no Brasil não vai dominar algumas palavras que são típicas do contexto norte-americano, do contexto europeu. E aí, assim, tem esse problema do contexto, mas tem vários outros, porque imagina você começar a trabalhar a questão do fracasso com crianças de 0 a 3 anos e depois de 4 a 5 anos, né? E aí eu falei para ele, bom, mas qual que é o maior fator de limite vocabular? Ele falou, o maior fator de limite vocabular é a escolaridade das mães. Eu falei, bom, mas se você está defendendo mãe crecheira, como você pode dizer que essa é a solução para os filhos das famílias mais vulneráveis, com menor renda? É claro que isso é uma contradição. E veja, Luana, isso é defendido pela neurociência. Por isso, tem a neurociência boa e tem a neurociência ruim, como qualquer ciência. Aliás, a gente tem que ter esse aprendizado no debate público. A ciência depende da hipótese. Se a hipótese for ruim, essa hipótese vai ser negativa para a política pública, né? Então, não é só fazer a defesa da ciência orientando o debate, mas é preciso saber qual ciência orienta que debate. E a sua trajetória, eu acho que isso é importante ressaltar aqui, é a trajetória de uma pessoa que quer lutar pelo direito à educação e que quer fazer isso a partir da educação infantil numa corrida eleitoral, que é dificílima, né? Mas que é importantíssimo para a gente poder romper aí vários limites, né? Só através da política que existe a liberdade, né? Isso já dizia, não é ninguém pouco importante, não, já dizia Paulo Freire, né? O maior de todos. Vamos lá, Luana, assim, só para você ficar com o coração quentinho aí, o João Eduardo Pellegrino falou, meu voto
É seu, professora Luana, por enquanto pré-candidata, mas já aprovada em convenção partidária. E aí ele te chama de Luana Lula da Silva. Tá bom, né, Luana? Tá bom. Luana Lula da Silva Bezerra, né? Tem que ter o nome completo aí. A Rosane Franco está dizendo: a neurociência trouxe outro olhar para a educação infantil. Trouxe, mas tem que tomar cuidado, Rosane, de qual neurociência a gente está falando, né? Aquela que é defendida pelos economistas tem muito pouco de pedagógico, muito pouco de sociologia da educação. Aqui o José Eduardo Pellegrino está dizendo: parabéns por esse debate, muito importante, Daniel Cara e professora Luana. A Edna de Oliveira Teles está dizendo: acho muito necessário debater a questão da educação infantil, muito importante garantir os direitos de bebês e de crianças, muito bom. Aliás, uma coisa importante, Luana, que você trouxe aqui no chat correu. A questão da educação infantil é uma luta do movimento feminista, a questão da luta por creche, mas, essencialmente, o sujeito do direito é a criança, né? E é muito bonito ver você falando sobre isso. A Rosane Franco também está dizendo aqui, nesse sentido, Gília, que deve ser um autor ou uma autora, não conheço, 2015, informa que a primeira infância é o período de maior desenvolvimento do cérebro humano, por ser esse o momento em que a arquitetura cerebral começa a se formar, passando por inúmeras mudanças anatômicas e funcionais que se iniciam na etapa pré-natal, estendendo-se até o início da vida adulta. Assim, o cérebro humano desempenha um grande papel frente aos estímulos e interações que circundam o ambiente vivenciado. Por isso, é importante que os educadores, especialmente, aí depois ela conclui, mas não entra aqui no nosso chat, porque foi um texto grande. A Selma Pascoal está dizendo: encantada com a Luana, olha só, hein? A Rosane Franco, eu vou te passar essa pergunta, e agora? A reforma administrativa quer acabar com os planos de carreira e estabilidade, prejudicando ainda mais os profissionais da educação. Antes de te passar a palavra, a Adelina Souza está dando boa noite. Ela está dizendo que você é fofa, trabalhou com você. Olha só que carinho. E a Isabel Oliveira: Abel, por mais mulheres na política, concordo. Professora Luana me representa também. E aí a pergunta para você, Luana: como você tem visto aí o debate da reforma administrativa? Bom, a reforma administrativa é uma grande mentira na prática, né? Boa. Porque é reforma para quem? Vai reformar para quem, né? Então, assim, eu lembro que eu vi um debate que dizia o seguinte: vai enxugar, mas enxugar para quem? Não, é que o governo Bolsonaro quer diminuir os custos, né? A máquina está muito inchada, então ele vai, inclusive ele é contra, né, os funcionários comissionados, tal. E aí ele diz que, por outro lado, tem que fomentar o funcionário público, tal, tem que valorizar, e aí ele pega e tira, né, dos órgãos ambientais, por exemplo, os profissionais que estavam lá, que eram profissionais de carreira, e substitui por militares. Eu sei que os ministérios são cargos políticos, né, então, portanto, né, seria lindo se tivesse um funcionário de carreira que tivesse, né, preparado, por exemplo, para assumir o Ministério da Educação, mas a gente está aí no meio de uma pandemia, a gente não tem ministro da Saúde, a gente não tem ministro da Educação, né, porque parece que os dois patinam bem, bem próximo um do outro. Então, eu acho que essa reforma administrativa ela pega quem não deveria pegar, né? É tão injusta quanto a questão do imposto hoje no Brasil, né? A questão financeira, enfim, a reforma, me fugiu agora, a reforma, não é a reforma administrativa, é a reforma... O Eduardo Moreira fala muito dessa reforma. Reforma tributária e fiscal. Reforma tributária e fiscal, exatamente. Então, sabe, é uma mentira, porque, assim, né, não, eu não estou dizendo que a reforma fiscal é uma mentira, eu estou dizendo que a reforma, né, que visa aí cortar os concursos públicos, diminuir a máquina para quem? Né? Os juízes estão fora, então, assim, os grandes cargos ficaram fora dessa reforma e os cargos menores que vão sofrer
todo o processo aí de corte, etc. Então, eu acho que, por fim, é uma grande mentira. Eu acho que o que a gente tem que ter, de fato, é uma reforma onde a gente consiga fazer de redistribuição de renda de verdade, né? Porque é uma contradição gigantesca que eu, professora, né, tenha que, com o meu salário, tenha que gastar, eu pago, do ponto de vista de imposto, o mesmo valor que vou citar um cara, o Abílio Diniz, vai. Eu e o Abílio Diniz, ao comprar uma lata de óleo, eu sou da época da lata de óleo, a gente paga o mesmo imposto, né? Então, o quanto é injusto e desigual essa questão tributária no Brasil, e o quanto a gente precisa já para ontem taxar as grandes fortunas, taxar as heranças e etc., para a gente, enfim, ter um Brasil menos desigual, né? A gente voltou para o mapa da fome. Quando eu falo de fome, falo de pobreza, eu sei do que eu estou falando, porque eu trabalhei com o programa Bolsa Escola lá no Agreste Pernambucano, ainda na era FHC, né, e depois vim aqui para Osasco, trabalhei com Bolsa Família, muito pela experiência que eu tinha tido anteriormente. Então, a gente precisa redistribuir renda nesse país, a gente precisa garantir, como diz o presidente Lula, que as pessoas tenham as 3 refeições, que parece uma coisa tão banal, né? Mas que não é uma questão de extrema importância, e a gente precisa lembrar que essa infância também está nessas famílias que muitas vezes não têm o que comer, né? As pessoas voltaram a passar fome. Então, enfim, essas reformas que tentam dizer para a gente que é para o bem. Bom, acho que a gente não tem que acreditar em nada que venha desse governo, né? E você estava falando sobre a questão da neurociências e sobre a pesquisa. Eu respeito muito os pesquisadores, inclusive, ao sair, eu tive que pedir licença da secretaria, né? Sair da creche. E eu fiz uma carta, né, que eu chamei de carta à comunidade escolar, e lá eu fazia esse desabafo sobre a nossa invisibilidade, e eu falava para as professoras que nós somos cientistas, nós somos diariamente cientistas, porque a gente está o tempo inteiro observando aqueles bebês e aquelas crianças, a gente está com o genuíno deles, né? O que acontece é que a gente não transforma isso em ciência propriamente dito, ali numa dissertação, num doutorado, a gente não transforma aquilo em ciência, aquela ciência que a academia, que você conhece bem, né? Que a academia quer que aconteça, né? E hoje eu brinquei com uma amiga, eu falei assim, estava falando das minhas formações, eu falei de gestão pública, de serviços jurídicos, tal, inclusive que eu fiz lá na ETEC-CEPAM, lá na USP. Aí eu falei assim, bom, eu tenho uma pós-graduação em educação infantil, mas essa eu não posso colocar porque eu não entreguei o artigo. Aí ele deu risada e falou assim, se até o ministro tá fazendo isso, eu falei, não, mas, né, eu questiono esse sistema que diz que você só fez se você entregar aquele documento, eu fiz, ok, mas aí também eu não vou vender esse peixe, enfim, eu também faço essa crítica, mas, em suma, somos professoras de desenvolvimento infantil, cientistas, né? E está nas nossas mãos, eu diria que às vezes fica parecendo um pouco demodê isso, né? De dizer é o futuro do país, é o futuro da nação, mas passa pelas nossas mãos os adultos que vão, né? Enfim, que vão ajudar a construir esse país e essa sociedade. Perfeito, perfeito. Luana, tem uma. Bom, primeiro, aqui tem muitas coisas surgindo aqui no chat, muita gente, o Marcelino Santos, a Rosane Franco continua trazendo questões, a Edna de Oliveira Teles também dizendo, Luana, você nos representa, muito pertinente tudo que você traz para o debate esta noite. Então, você está indo muito bem aqui no coração, aqui, na opinião das pessoas, isso é muito legal. Um aspecto importante aqui que a gente precisa conversar, você é pré-candidata à Câmara dos Vereadores de Osasco. E essa candidatura, essa pré-candidatura é uma pré-candidatura que tem a pauta da educação como grande objetivo. Mas diz para a gente quais são os seus projetos, o que você imagina fazer em Osasco, o que você está pensando em construir, o que você pretende defender
qual a interlocução que você tem construído com a chapa majoritária, que vai representar aí o Partido dos Trabalhadores. Então, queria que você contasse um pouco para a gente, porque é importante, já fui candidato ao Senado Federal, é importante utilizar esse espaço para dar o recado, e o espaço dos jornalistas livres está aberto aqui para você. Obrigada. Quando eu falei para alguns amigos que iria bater um papo com você, aí me mandaram assim, eu votei nele, foi meu candidato. Eu falei, nossa, que bacana, né? Ainda falei para a pessoa, espero que eu seja a sua dessa vez, né? Tenho certeza que vai ser, tenho certeza. Mas, enfim, assim, eu sempre trabalhei na gestão, né, com gestão de políticas públicas, de desenvolvimento social e combate à fome, enfim, participei do orçamento participativo jovem, eu falava, a gente precisa de cursinho porque a gente tem uma universidade federal na cidade, mas a juventude da cidade não se beneficia desse equipamento público que veio através do governo Lula, né, aquela expansão das universidades, institutos, tal, no Brasil inteiro, inclusive lá em Caruaru, bem próximo da terra onde minha mãe ainda vive, mas de onde eu venho, do Agreste Pernambucano. Então, assim, eu sempre pautei, eu sempre fiz a luta, mas eu nunca me imaginava nesse espaço de disputa né, de narrativa, disputa de sentar lá mesmo e dizer, olha, a gente precisa construir uma outra sociedade. O que me move é isso, né? Uhum. Então, o que a gente pensa enquanto pré-candidatura uma das propostas que, inclusive, o nosso pré-candidato Emílio de Souza, que já governou Osasco por 2 vezes, né? Eu digo que Osasco foi muito feliz, Osasco foi assim, revolucionou a vida das pessoas e a vida das cidades, né? Então, locais que você chegava e você via grandes vales, assim, com barracos um em cima do outro. Eu que fazia visita domiciliar às mulheres do Bolsa Família, a gente chegou a visitar famílias que você via o bebê em cima da cama com a ponta dos dedos ruídos, assim, e a gente pergunta, o que é isso? O rato roeu a ponta dos dedos daquele bebê. Então, assim, a gestão petista, a gestão do Emílio, nos 8 anos que foi prefeito da cidade, mudou a cara da cidade, e eu fico muito feliz de ter feito parte disso, né? Eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, trabalhei na Secretaria de Cultura, coordenando um programa chamado Cine Debate, era um programa de cinema que visava fazer esse acesso, né, das pessoas que não tinham acesso ao cinema, porque cinema, infelizmente, ainda acessar o cinema é uma política cultural muito cara, assim como o teatro, né, e aí a gente costuma virar para a juventude e falar, a juventude gosta de funk e hip hop, tá, legal, ela também gosta de funk e hip hop, mas existem outros equipamentos, outros meios, eu acho que ela quer acessar, ela não pode ter só aquilo, né, precisa ser uma relação assim. Então, uma das coisas que a gente está defendendo é o cursinho popular, no que pese que a administração pública municipal, a verba da educação não venha para cobrir, né, esses gastos, esses investimentos, eu diria, com o cursinho popular, mas é uma coisa que a gente, enquanto poder público, e o Emílio já está defendendo essa bandeira, e eu encampo essa bandeira junto com ele, que é a questão do cursinho popular. A gente precisa preparar a juventude para acessar esses espaços que existem na cidade e que essas juventudes, né, esses jovens, na maioria negros, pretos e periféricos, não conseguem acessar. Né? Então, por que não consegue? A gente precisa se fazer essas perguntas. E eu acho que enquanto o legislativo precisa trabalhar junto com o executivo na execução e no pensar essas políticas públicas, no pensar, eu sempre digo que a vereadora, ela é a figura que está no meio, entre o povo, as pessoas, e o executivo que vai executar. Então, é como se você fosse uma voz que tivesse ali no meio, um ouvido, para ouvir o que a população está te dizendo, e para dizer, olha, executivo, é mais ou menos por aqui o caminho, e a gente precisa
dialogar nesse sentido. Então, um cursinho popular, por exemplo, a gente tem pensado bastante num aplicativo, né? A gente tem visto aí as greves dos aplicativos, né? De os iFoods da vida, tal. A gente precisa pensar um aplicativo público de entrega, né? Por que não pensar, por exemplo, um aplicativo público que faça, às vezes, do Uber, da 99, e que o trabalhador não tenha que ficar refém dessa taxação toda que não beneficia eles, né? Então, às vezes, um trabalhador vai lá e vende 4 mil e não sei quanto. E aí, quando ele vê o que sobrou para ele, de fato, fica 1.600. Aí ele vai tirar o que ele empregou ali para ter, enfim, aí fica quase nada, e você fala, que tipo de trabalho é esse, né? Então, eu acho que o poder público precisa pensar essas formas de facilitar a vida das pessoas. Eu tenho conversado bastante com os motoristas de aplicativo, tal, e os entregadores, e eles sempre recebem essa minha fala e essa minha proposta com entusiasmo, né? Eles dizem é o que eles mais querem, é deixar de ser refém de um aplicativo desse que não é brasileiro, que não fica no Brasil os recursos, né? Os caras estão em grandes negociações aí nas bolsas e, enfim, não ajuda o município do ponto de vista de impostos e etc. E beneficiam outras pessoas. Outra coisa que a gente tem proposto, né, que é a questão da casa de partos, casa de parto natural. A gente tem aí falar da questão da mulher de novo, né? A importância, por que é importante eleger uma mulher, uma professora, primeiro que vai olhar para a creche, vai olhar para a educação como um todo, e segundo, porque vai olhar a mulher de uma forma global. Esses dias eu conversava com uma moça e eu dizia para ela, olha, tem 18 homens e 3 mulheres na Câmara. Você acha que uma Câmara dessa consegue responder aos anseios da sociedade, ao que as mulheres pedem? Então, assim, a gente tem uma violência obstétrica absurda, e não é só em Osasco, é no Brasil, né? E quando a mulher é negra, essa violência, ela aumenta, é muito surreal, e isso faz parte do racismo, né? O racismo estrutural, inclusive. Então, eu não sei se você sabia desse dado, a mulher negra na maioria das vezes, não recebe analgesia na hora do parto, porque existe no imaginário da classe médica e etc., que as mulheres negras suportam mais dor do que as mulheres não negras. Então, assim, a violência obstétrica, além de ser uma coisa que pega mulheres negras e não negras, quando elas são negras, ainda existe esse fator aí que piora essa relação, que é de dizer, olha, né, vai medir a pessoa pela a cor da pele dela e dizer se ela sente mais dor ou menos dor. Então, essa coisa da violência obstétrica é só olhar a quantidade de cesarianas que a gente tem no Brasil, né? Eu sou de uma família, eu sou neta de uma avó que teve 23 filhos, todos normais, né? E, assim, normais em casa. E eu, na minha curiosidade, eu falava assim, mas vó, como que acontecia? Ela falava, descia igual um quiabo, minha filha. Aí eu falava, eu não entendia muito aquilo, mas aí eu era super curiosa, apaixonada por parto, e eu cresci com essa curiosidade, com essa paixão, enfim, e eu acho que é uma coisa que as mulheres precisam parir com sossego, com respeito, e eu acho que a cidade merece, né, uma casa de partos humanizados. A gente precisa humanizar e dar condições aos profissionais da maternidade que a gente tem hoje, para que eles também consigam realizar o seu trabalho de forma não precária, né? Porque às vezes a pessoa é levada àquela desumanização, porque e aí do mesmo jeito nos equipamentos de educação, né? Porque só sabe o que é uma sala de aula quem já entrou numa sala de aula, e a mesma coisa os profissionais da saúde, né? Então você chega, não tem luva, não tem isso, não tem aquilo. Então a precarização do trabalho leva também à violência, não só a violência obstétrica, mas a violência em todos os outros setores, né? Assim como a violência na educação.
Eu conversava com alguns professores da rede estadual e dizia assim, olha, eu amo o que eu faço, né? E a gente estava trocando figurinha, eu também sou apaixonada pelo que eu faço, mas o que mata é a relação da gente não ter aquela estrutura na sala de aula para conseguir trabalhar, né? Em dado momento você não ter, né? Eu estava logo no início eu estava falando da questão do quanto é precário muitas vezes na creche. Tem creche em Osasco que não tinha lugar para as crianças lavarem as mãos, por exemplo. Uhum. Então, na pandemia, quando começou, não sei se você sabe, Daniel, Osasco tem o segundo maior comércio a céu aberto do estado de São Paulo. Só perde para 25 de março. A gente tem uma rua chamada Antônio Agu, que é uma das maiores ruas de comércio do estado de São Paulo. Então, tem muitas mulheres que são, né, funcionárias desses comércios, e a gente escutava muito o seguinte, precisa abrir a creche ou porque minha mulher vai voltar a trabalhar, ou porque a minha funcionária precisa, e havia toda uma pressão em cima da administração pública, e eles, acho que se a gente não tivesse reagido de alguma forma, eles teriam voltado e dizendo, olha, mas como, né? E aí a gente volta de novo e diz, a creche é um direito da criança se desenvolver, se formar e etc. Existe a problemática de que nós, mulheres, precisamos trabalhar, precisamos estar no mercado de trabalho, enfim, crescer enquanto profissional, temos também esse direito, mas a gente não pode perder isso de vista, que a educação é um direito da criança. Eu sempre, assim, enquanto professora de desenvolvimento infantil, enquanto educadora da primeira infância, eu sempre digo, a gente precisa ter o primeiro olhar para a criança. Depois que a criança já está ali segura, né? Tudo são eles. Aí a gente vai pensar no que está em volta. Obviamente que do ponto de vista de administração pública, a prefeitura precisa pensar nas condições de trabalho e na valorização dos profissionais da categoria, né? Então é isso, valorizar a categoria da educação, pensar a criação de empregos junto com o prefeito que, bom, se os deuses e as deusas quiserem, será o Emílio de Souza. Eu acho que a gente está num bom caminho e utilizar, Daniel, a máquina pública para gerar emprego, né? Osasco já foi uma cidade, por exemplo, quando o Emílio entrou, a gente comprava os uniformes da rede, nós comprávamos na China. E aí, na gestão Emílio, nós passamos a produzir o uniforme na cidade. Então, montou-se cooperativas, né, de trabalhadoras. As mães dessas crianças, muitas vezes, eram quem fazia como é que fala? Esse uniforme, esse trabalho de elaborar os uniformes, tal. Então, saiu da mão dos chineses, que vinha de fora para cá, e a gente começou a produzir. Então, acho que a gente precisa usar a máquina, o Estado, a gente precisa fortalecer o Estado, né? Então, utilizar a máquina pública nos serviços que a gente conseguir utilizar, gerando trabalho, emprego e renda na cidade. Acho que é um pouco isso também, além do olhar para a infância. Enfim, eu falo que a gente precisa ter um banco de areia em cada creche, a gente precisa pensar o projeto político-pedagógico, e eu acho que quem está no executivo precisa cobrar, quem está no legislativo precisa cobrar isso de quem está no executivo, de dizer, olha, vocês precisam pensar, nós precisamos pensar o projeto político-pedagógico, porque eu não sei se você sabe, aqui em Osasco a gente tem, mas é para inglês ver. Eu falo, gente, eu trabalho numa creche onde tem um pátio de cimento enorme. Essa creche atende criança de 0 a 3, 4 anos. Eu falo, gente, mas essas crianças precisam ter contato com a natureza, com terra, com areia, com uma árvore, e aquela coisa engessada no sentido de tudo petrificado, né? Tudo é concreto. E eu falo, gente, o PPP resolveria isso, né? Certa vez ali, conversando no Amorim Lima, eu fui assistir a apresentação do projeto político-pedagógico deles, e você deve conhecer a diretora de lá, é a Ana, e aí ela chorou, assim, eu fiquei super emocionada, ela está lá há mais de 20 anos, né? E ela falava assim, nosso próximo desafio vai ser uma piscina. E eu fiquei, nossa, eu tô querendo banco de areia, ela quer piscina. Eu falei assim, acho que a gente está no mesmo caminho, assim, de a educação, né?
É isso aí, mas tem que querer a piscina, sim, né? É o caminho. Educação, qualidade nunca tem limite, né? E tem que ser assim mesmo, né? Você está na luta do banco de areia, depois você vai para a luta da piscina. O que importa é fazer uma escola que de fato acolha todas as estudantes e todos os estudantes para que o processo de ensino-aprendizado ocorra bem. Luana, para a gente encerrar aqui, me fala um pouco de como você tem visto a questão. Você falou já um pouquinho, né? Mas tem muito pedido aqui no nosso chat. Como você tem visto a questão da pandemia? Quando é possível voltar para as aulas, né? Eu hoje participei um monte de lives sobre isso, né? Uma questão que está angustiando a todas e todos. Como você imagina que deve ser o retorno às aulas em Osasco? Considerando que o Brasil é um país continental, não dá para dizer que em cada lugar a situação está igual. Mas como você vê em Osasco, eu imagino que não esteja tão diferente de São Paulo, mas tem a particularidade do município. E você, como futura representante do povo de Osasco, então fica a pergunta aí para você. Como que você está vendo essa questão do retorno às aulas presenciais? Então, eu acho que é o Leonardo Boff que fala que a gente fala de onde os nossos pés estão fincados, né? Então, eu vou falar desse local onde eu tô, que é o chão da creche, que é essa paixão que eu tenho pelos bebês e pelas crianças e pelo desenvolvimento infantil e tudo que isso traz. Então, assim, do ponto de vista de uma educadora da primeira infância, não dá para voltar, né? E não dá para voltar pelos motivos pelos quais eu já falei aqui, porque a questão do afeto, eu sempre falo que eu faço política com afeto, porque eu acho que eu vivo com afeto, né? Eu escolhi uma profissão que o material humano é essencial, né? O meu material de trabalho é o material humano. O meu material de trabalho sorri, chora, fica triste, se frustra, enfim. E é impossível, por exemplo, na educação infantil, você separar essa questão, né? Como você vai dizer para um bebê para ele ficar a 1,5 metro de você? Não existe, né? No entanto, que na educação infantil a gente abraça, a gente beija, a gente troca afeto, a gente fala eu te amo, né? É muito bonito isso, é esse lugar dos afetos, dos aconchegos. E eu vou dizer que no Fundi 1 e no Fundi 2 também não é diferente, porque pode até ser que o educador com o educando não tenha toda essa relação de afeto, né? Porque aí eles já estão maiores, já estão numa outra fase, muitas vezes, né, querem até se diferenciar do que é o adulto e do que são eles. Mas na educação infantil eu diria que é impossível uma volta hoje sem pagar um preço muito caro, né? Um preço muito custoso, porque não, né, no meio de uma pandemia, a gente coloca Osasco, tem creches que tem 42 crianças, que tira-se os móveis, o mobiliário da sala, por exemplo, uma mesa, para poder colocar colchão, porque na creche as crianças dormem, né? Então, é difícil pensar isso, é difícil responder essa pergunta, mas eu diria que não há possibilidade de pensar em volta esse ano. Acho que a gente precisa ter a vacina para voltar com segurança. Essas crianças voltam, e aí lá no início, quando ainda era o Mandetta, o ministro da Saúde, ele dizia, né, eu lembro de uma das primeiras reuniões no início da pandemia, em março, que ele dizia o seguinte, olha, as mães, as famílias não podem deixar as crianças em contato com os avós, é uma grande ironia, né, porque as chefes de família, né, são, em maioria, mulheres, e muitas vezes as avós que cuidam dos filhos para as filhas conseguirem trabalhar. Então, fala, tudo bem, eu não vou deixar o meu filho com a minha mãe, que já tem uma certa idade, eu vou deixar com quem? Então, é difícil dizer para uma família, falar, olha, você vai trazer para a creche, mas você não pode deixar o seu filho, o seu bebê, sua criança, ter contato com a sua avó, com alguém, né, do grupo de risco. E outra coisa é que nós, professores, a nossa saúde já é uma saúde extremamente fragilizada do ponto de vista de que
as comorbidades todas, né? No estado de São Paulo tem um grande número de pessoas afastadas por problemas psicológicos, que é esse desgaste que a gente vive, que é ocasionado pela falta de condições de trabalho, e a gente chega num momento, a gente está esgotado, e aí vem todos os problemas, né, de ordem que prejudicam a nossa saúde mental, e fora todos os outros, que a gente vai adoecendo. Eu falo com um pouco de tristeza, que assim, apesar de eu ser muito apaixonada pelo que eu faço, eu reconheço que a educação adoece a gente em alguma medida, né? Então, ou adoece porque o sistema está te pressionando a fazer alguma coisa que você não consegue. Agora, na pandemia, por exemplo, inclusive eu denunciei isso através de um vídeo, e agora eu estou respondendo uma sindicância por conta de que eu disse isso, mas o vídeo continua rodando nas redes e eu repito aqui, nós profissionais da educação, e não só as professoras, mas os profissionais como um todo, todos os educadores, e aí eu coloco todo mundo que trabalha dentro de um equipamento de educação, seja creche, seja um CEL, enfim. Nós adoecemos constantemente pelas faltas de condições de trabalho, né? Porque quando você não dá um EPI para um funcionário, eu, por exemplo, ano passado fiquei com pneumonia durante bastante tempo. E era uma pneumonia que eu tinha, quando eu contei para a médica o que eu fazia, ela falou: não tenho dúvida de que é uma pneumonia bacteriana e você pegou porque você aspirou toda aquela coisa do berçário, trocando as crianças. Então, a gente já é uma categoria muito adoecida, né? Que é muito sofrida. Desenvolve diabetes, pressão alta e tantas outras coisas. Então, não é só pelos bebês e pelas crianças, é também pelos profissionais da educação. É pelas pessoas que trabalham, que fazem o alimento daquela escola, que muitas vezes, né, desenvolve N de tendinite a outras coisas, que não tem as condições adequadas, não tem panela adequada para produzir aquele alimento, que o fogão está quebrado, enfim, tudo isso adoece a gente. E eu denunciei de algum modo aquilo, né, porque houve uma época que exigia-se da gente, e continua exigindo, na verdade, que todos os professores tivessem equipamentos, porque isso é uma discussão que a gente tem feito muito do ponto de vista do educando, né? Os adolescentes não têm os equipamentos, não tem notebook, não tem celular, os equipamentos necessários para uma aula online. Mas ninguém se pergunta se os professores têm esse equipamento, né? Que é também uma questão. Às vezes o professor tem, a professora tem, mas ela também tem, em período de pandemia, uma casa onde ela tem 3 filhos, o marido e ela, todos em idade escolar e em idade de mercado de trabalho. Então, como que você faz? Vai ter 5 notebooks numa casa, ao menos que você, né, pertença a uma classe mais favorecida, digamos assim. Mas essa falta de sensibilidade, de olhar que nós somos seres humanos, nós somos gente, né? A gente come, bebe, dorme, enfim, essa pressão da máquina pública, em especial de quem governa Osasco hoje, aí eu preciso falar de Osasco, né? Não tem essa sensibilidade para os profissionais da educação. Então, assim, exige, né? Mas não dá o respaldo, já não paga o piso. Então, exige que você tenha todas as condições, que você tenha internet, enfim. E é uma coisa que as professoras, na maioria das vezes, né, não têm esses acessos. E quanto mais na periferia você mora, menos é a qualidade do acesso, né, da internet. Duas mentiras, né? A pandemia e o acesso à internet são duas coisas democráticas. Grandes mentiras. A pandemia porque mata rico e pobre, mas tá, eu pego a Covid e eu vou parar onde? Né? Eu amo o SUS, eu sou uma defensora do SUS. Quando eu nasci, não existia SUS nesse país. Então, assim, eu sou muito grata e eu acho que a gente tem que lutar cada dia mais pelo SUS. Mas não dá para dizer que uma mulher negra periférica, se pegar Covid, vai se tratar da mesma forma que o João Dória, por exemplo. A gente não dá para fazer essa análise comparativa. Assim como a internet na Avenida Paulista, ela tem uma qualidade e investe-se de uma forma nela, e a internet, aqui eu vou trazer para Osasco e vou te falar, Jardim Veloso, é o nome de uns bairros
periféricos da cidade. Então, a internet é diferente, né? Então, assim, não dá para dizer, é super, né? O acesso, todo mundo acessa. Mentira, né? Eu acesso como? Eu acesso, sei lá, eu recebo 3 vídeos e aí acabou os meus dados. E enquanto alguém lá, né? Enfim, quem tem mais recursos, nem vai lembrar, imagina, eu vou abrir 500 mil vídeos e não vou ter essa preocupação. Então, tudo está muito ligado a essa questão do desenvolvimento social, da desigualdade social, da não redistribuição de renda que a gente vive hoje e desse governo da necropolítica, né? Enfim, acho que é um pouco isso. Muito bem, muito bem. Anotei várias coisas interessantes aqui que você disse. Muito boa a conversa contigo. O João Eduardo Pellegrino está vibrando aqui, Ana Cardoso também, Edna de Oliveira Teles, a Rosane Franco, que está aqui desde o início, a Rê Queiroz, melhor dizendo, que diz que você é todo afeto. Isso que é importante na política, a gente ter a capacidade de fazer política com afeto, com respeito ao outro, com vontade de transformar a sociedade, e eu sinto essa pegada em você. Foi um prazer enorme conversar contigo. Siga firme, eu sei o quanto é difícil participar de eleição. Eu participei de uma eleição, imagina, 25 mil para rodar o estado inteiro, 25 mil reais do fundo eleitoral e partidário, foi um sufoco, mas foi uma das melhores experiências da minha vida. É muito gostoso fazer eleição, é dificílimo pedir voto, como o próprio Lula sempre diz, né? Mas eu sinto que você tem uma trajetória linda aí para percorrer, certamente vai fazer diferença para o povo de Osasco. Não desanime nas dificuldades, porque as dificuldades são enormes, mas você vai ver que vale muito a pena atuar nesse mundo, no mundo da política, que para nós, né, Luana, esse que é o ponto, né? Para nós, política é concretamente o espaço para poder transformar a vida das pessoas e a vida da sociedade. Então, siga firme, um prazer falar contigo, espero que você seja confirmada candidata, já foi aprovada em convenção, e brilhe porque a gente nasceu para brilhar, e sempre com espinha ereta, com um sorriso no rosto e sangue nos olhos, porque é assim que a esquerda tem que ser. Tá ok? Obrigada. Um beijo, foi um prazer conversar contigo. Acesse Cecília Baixa, ela não pôde acompanhar a gente aqui até o fim, que ela está com problema na internet. O Fernando Sato foi quem fez a arte aqui do nosso programa, então também quero agradecê-lo. E agradecer a minha chefa, Kátia Passos, que sempre acompanha, te mandou abraço, está todo mundo junto aí com essa trajetória que você está trilhando em defesa do direito à educação, em representação de todo o povo de Osasco, principalmente as mulheres. Boa sorte, que tudo seja confirmado, você vai brilhar muito. Valeu, Daniel, muito obrigada mesmo pelo convite, pela essa oportunidade, por essa troca, né? Essa grande troca, como diria Paulo Freire, a educação. A gente trocou aqui não só, eu estou me sentindo numa roda freiriana, né? Às vezes eu vou fazer live e a pessoa me pergunta assim, mas como vai ser? Aí eu falo, vai ser uma roda freiriana. E a pessoa fala, como assim uma roda freiriana? Aí eu falo, a gente só não vai estar literalmente em roda, mas a conversa é um grande círculo de cultura, enfim, de troca. Então, eu quero agradecer muito essa troca riquíssima que a gente teve aqui e torcer muito para os nossos bebês, para a nossa infância, para os nossos idosos, para a gente transformar a cidade numa cidade mais gostosa, mais humana, hoje é o dia da árvore, né? Uma cidade mais arborizada, enfim, uma cidade acolhedora para as pessoas, uma cidade de fato humana que não deixe ninguém para trás, né? Eu acho que essa é a nossa grande missão aí. Valeu, querido, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que te agradeço, parabéns e parabéns pelo seu carisma, pela sua forma franca, gostosa de conversar. Isso é fundamental também na política. A gente precisa ter na política pessoas que queiram construir com o outro, né? E você tem essa marca de maneira muito clara. Muito sucesso, Luana, muito, muito, muito sucesso. Mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou. E daqui a 15 dias, então, a cada 15 dias, segunda-feira, às 9 horas da noite, nós temos o próximo programa. E eu espero que esse horário seja um horário muito bem sucedido
para todas e todos nós. Sigam com Jornalistas Livres, se inscrevam no nosso canal, curtam nossa página no Facebook, vai ser um prazer ter vocês junto conosco. Um grande beijo, Luana. Boa noite. Beijo, querido. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.